Olá pessoal, tudo bom? Vamos começar mais uma série aí de lives aqui na MovieTape Live. Vamos entrando. Daqui a pouco o professor Marcos vai estar aqui conosco. Ah, legal, o pessoal já está começando a entrar. Se vocês tiverem, por favor, se o áudio estiver legal, manda um ok aí, por favor, para a gente estar começando direitinho. Ó, o Dr. Marcos já está aqui online, vamos chamá-lo. Beleza. Agora sim. Tudo bom, doutor Marcos? Como vai? Certinho, tudo bem, Ricardo? Estou me escutando? Tudo jóia. Tá com o áudio legal aí? Tá conseguindo ouvir bem? Sim, sim, sim. E vocês? Agora sim. Aumentei aqui, tô te ouvindo bem melhor. Ah, legal. Antes de mais nada, eu queria agradecer aí o convite aqui para estar participando com a gente nessas lives, que é a Aham, ideia aqui da MovieTape, a gente está conversando com vários profissionais das suas especialidades que usam bandagem, né? aham. Para a gente estar conhecendo um pouco mais qual a funcionalidade da bandagem em todas as especialidades. Ontem a gente teve nossa primeira live com o Dr. Júlio Queiroz, foi ótimo, ele é especialista em fisioesportiva, foi muito bacana o bate-papo. E agora, nos dando a honra aqui você, Marcos, de falar um pouco sobre qual é a função da bandagem na área de estética. Então, eu queria bater mais um papo com você, você explicar um pouquinho para a gente, começando se apresentando, qual é a sua experiência, para a gente começar o bate-papo. Primeiro, Ricardo, gostaria de agradecer o convite, inicialmente. Achei extremamente interessante essas lives, porque cada dia você fez uma relação da bandagem com uma área, né? Isso é extremamente interessante, né? Porque muitas vezes os profissionais têm algumas dúvidas achando que as bandagens é de uma área exclusiva, e a gente vê que a abrangência das bandagens é muito grande, né? Cada um pode, de acordo com a sua área de atuação, fazer as adaptações e a aplicabilidade das bandagens, né? Então, eu gostaria primeiro de agradecer o convite, achei a iniciativa muito interessante, de você cada dia tá trabalhando com um segmento, eu vi que tem fono, então eu vi que tem outros segmentos, extremamente interessante isso, ok? Bom, eu sou fisioterapeuta e esteticista de formação, mas basicamente há uns quase 15 anos para cá eu atuo diretamente na área de estética. A partir de 2005 eu comecei a dar aula em cursos superiores de estética aqui no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, acho que deu para perceber pelo sotaque, né? Em 2010, eu fui para a Unigran Rio, onde eu sou coordenador e professor. Então, eu atuo basicamente, assim, hoje no setor de estética. Eu brinco muitas vezes, eu sou um fisioterapeuta clássico aposentado, né? Porque eu trabalho uma vertente da área de dermatofuncional e especificamente na área de estética. E, Legal. e dentro desse segmento, né, até para contar um pouquinho como é que eu cheguei na bandagem, né, eu atuo muito, né? A primeira disciplina que eu comecei a ministrar na faculdade foi drenagem linfática, em 2005. E aí é uma área que eu sempre estudei muito. Inclusive, meu mestrado foi nesse segmento e tem as formações Leduc, Voder. E aí eu comecei a tentar, acho que em 2013 ou 2014, teve um congresso de linfologia em Buenos Aires, e lá a professora Kim, que criou o termo linfotape, estaria ministrando um curso. E aí foi o primeiro contato que eu achei extremamente interessante naquele momento, era uma coisa nova naquele momento ainda, totalmente de uma forma para estética ou para drenagem, né? Porque se via algumas coisas de atleta, das Olimpíadas. E eu fiz o curso com a professora Kim, que é uma norte-americana, e a partir dali eu vi necessidade de aprofundar, e a partir daí comecei a fazer o meu trabalho com as bandagens elásticas e descobrir todo o universo de possibilidades que a bandagem elástica pode nos possibilitar.
Então, e a partir disso eu fiz todas as adaptações, né, tentando pegar conceitos e fazer as adaptações para as discussões estéticas no qual eu atuo hoje. Ah, legal, Marcos. É bem bacana mesmo, porque eu, na parte aqui vai o profissional do produto, não um profissional da estética. No meu início aqui, eu imaginei que o universo era bem mais restrito de uso de bandagens, né? Então, hoje a gente consegue ver que tem várias áreas que estão usando a bandagem e está tendo um resultado excelente, né? No início, você imaginava que era só a parte esportiva que estava usando a bandagem. Hoje não, hoje é um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, um quiropraxista. A área de estética, que há pouco tempo, digamos há um ano e pouco, que eu fiquei sabendo, e o universo está enorme, o que está crescendo, os custos também para a área de estética. Uhum. E se tem tanta gente, se tem tanto curso, é porque tem resultado, né? Exatamente, exatamente. E a gente vê, foi engraçado, em janeiro, acho que foi início de janeiro, meados de janeiro, eu ministrei um curso para os alunos lá da Unitran Rio, que foi, na verdade, um presente para os alunos que tinham feito o ENAD no ano passado, e a gente fez um curso bônus que foi um plus para os alunos que tinham feito o ENAD, que tinham feito uma boa prova. E aí foi muito engraçado que uma coisa que elas me falaram, que elas não imaginavam as possibilidades de atuação na estética com a bandagem, né? Porque muitas vezes eu brinco que as pessoas acham que é um salompas, né? Que eu corto e colo, né? Não é. Verdade. Não é. Você tem... Porque aqui no Rio começou a acontecer isso, eu não sei em São Paulo, mas em algumas farmácias eles começaram a vender as bandagens, né? Então, o que sugere que é muito fácil. Eu vou lá e corto e aplico, né? E aí, uma coisa que você falou, que essa questão da multi, né? Que várias áreas podem atuar com a bandagem. Tem até uma passagem do livro do Thiago Vilela, né? Que é um instrutor do Kinesiotape aqui no Brasil, que ele diz que a bandagem ele pode ser usada para qualquer profissional da área de saúde, respeitando o seu espaço, né? A sua área de atuação. Né? Então, por exemplo, sempre dou esse exemplo. A estética não trabalha com articulação, então eu não tenho que entender como é que aplica em articulação. Eu posso até conhecer, mas não é a minha área de atuação. A minha área de atuação é outra. Né? Que você vê que hoje tem veterinários, fonoaudiólogos usando as bandagens e aí a gente verifica o quanto ela é rica e traz para a gente muitos resultados. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam não usando pelo não conhecimento da técnica, por não conhecer os benefícios da bandagem. Exatamente. Esse ponto que você tocou das farmácias, dos locais vendendo para o consumidor, eu até evito aqui no meu negócio. Hoje eu não tenho loja física, eu tenho só a loja online, mas meu contato 98% é direto com os profissionais. Mas tem um consumidor final que vem adquirir as bandagens comigo e eu sempre bato um papo com eles antes. Eu vejo para que eles querem, eu não chego, saio vendendo as bandagens. Não, porque a pessoa tem que estar habilitada, ela tem que saber estar aplicando a bandagem e é um profissional que está aplicando. Porque ou a pessoa vai aplicar errado e não ter nenhum resultado, ou pode piorar a lesão da pessoa e vai pôr a culpa na marca da bandagem também, que isso me prejudica. Então, isso é muito importante. A gente sempre fala, tem que conversar com o profissional e o profissional habilitado. Não só um fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta ele pode não ter tido o curso de bandagem. Ele pode conhecer toda a parte de anatomia, tudo, mas não sabe o conceito da aplicação da bandagem. Então, é muito importante os profissionais estarem habilitados no curso de bandagem. Com certeza. Isso é chave, né? Porque aí muitas pessoas começam a falar mal da técnica, né? Mas porque não conhecem, né? Porque desconhecem, como você falou, dependendo da forma de aplicação, eu posso piorar o quadro, né? Eu posso não melhorar como posso melhorar, né? Então, eu preciso conhecer, né? A técnica, entender que a gente tem algumas variáveis, que é tensão, que é direção, que é o tipo de corte, que é o tipo de colocação, que vai variar, né? Como eu brinquei no início. Não é um salompas que eu cortei e apliquei na mão. Não é isso.
ele tem algumas variáveis que a Exato. gente precisa entender. E aí eu sempre falo que a técnica, ela é complementar. Então, se eu quero aplicar em músculo, eu preciso entender de músculo. Se eu quero aplicar em linfático, eu preciso entender de linfático. Se eu vou aplicar em Exatamente. cicatriz, eu preciso entender da cicatriz. A gente precisa ter um pré-requisito, né? Então, assim, eu preciso que esse profissional tenha uma formação e fazer dessa técnica uma Exato. habilidade, uma ponte para aquela área. Mas se eu não entendo de músculo, como é que eu vou poder colocar em músculo? Eu preciso ter esse pré-requisito, né? Então, assim, quando a gente ministra os cursos, né, a gente está falando da aplicabilidade da técnica, mas há uma necessidade de um pré-requisito, de ele entender, né, daquele segmento para a gente poder fazer uma boa aplicação e ter um bom resultado, senão a gente não vai ter resultado nenhum. Né? Entendi, não, é isso mesmo, Marcos. Eu só pedir para você falar um pouquinho mais próximo do telefone, não sei se você está com o microfone ou o telefone, que eu estou ouvindo o pessoal comentando que o áudio está um pouco baixo. Tá, eu tô Aí aqui. talvez dê uma melhorada. Melhorou? Melhorou? Eu acho. E aqui está melhor. Vamos ver o pessoal, se o pessoal puder dar um feedback aqui, para mim ficou mais alto. É porque Ficou legal. eu tô sem óculos, então eu não tô lendo aqui as mensagens. Ah, ok. Tá. Ah, legal. Bom, vamos lá. Vamos aqui seguindo nossa ideia aqui. O tema hoje da nossa live é os benefícios da bandagem na estética. Eu queria agora partir mais para o ponto mais específico da sua área, para você nos contar o que a bandagem faz para estar ajudando na parte estética, qual é a área da estética que a bandagem também é usada, porque a área de estética é enorme, né? Então, para saber quais segmentos e qual é o segmento que você atua realmente com a bandagem. Como eu falei para vocês, eu iniciei o meu trabalho com a bandagem, até os meus estudos com a bandagem, com a questão dos linfáticos, né? Então, acho que a primeira indicação que a gente tem no segmento de estética é atuar nas disfunções que eu tenho edema, né? Então, por exemplo, no caso da estética, a gente tem duas disfunções clássicas, que é a gordura localizada e celulite. A celulite é uma disfunção que tem todo um agravamento, todo o início microcirculatório, então ela parte de um edema. Então, trabalhar essa microcirculação é essencial, tanto manualmente, e aí eu posso possibilitar isso com a bandagem elástica. Na questão da gordura localizada, a gente sabe que quando a gente tem uma hipertrofia dos adipócitos, também a gente tem compressões das estruturas microcirculatórias, então a gente também tem um edema ali intersticial. Não é que ela vai possibilitar estímulo de lipólise, não é isso, mas ela vai possibilitar diminuir o edema. Então, se eu tenho edema, a bandagem ela pode ser utilizada. No pós-operatório, a gente tem edema clássico ali, e é uma área de atuação extremamente importante, tanto da estética clássica como da fisioterapia dermatofuncional. Então, a gente tem o edema ali, e aí é a primeira atuação que a gente pode estar trabalhando. Essa primeira ligação quando eu falo de edema. Indo para a questão do pós-operatório, que é um universo, fora o edema, eu tenho a equimose. Então, a equimose também é uma característica importante e ela parte dessa tríade inicial que a gente fala no pós-operatório, que é dor, edema e equimose, no qual a drenagem linfática manual minimiza esse quadro e com a bandagem elástica a gente tem resultados muito significativos. Eu sempre falo que no caso da equimose, para mim, ela é a técnica que dá mais resultado. A gente tem, óbvio, o ultrassom, a gente tem a manualidade, mas a bandagem elástica, se eu aplicar somente a bandagem, a gente vê resultado. É sempre bom ressaltar, né, até historicamente, que quando a bandagem ela foi criada o brinco para ser um para-casa, né, para ser usada no intervalo, né? Mas isso não quer dizer que ela por si só não dá resultado. A gente vê resultados somente com a aplicação. Mas a gente sempre indica que ela seja uma terapia complementar. Então, no caso do pós-operatório, eu diminuo o edema com a bandagem, eu melhoro a equimose e ainda tenho, por um alongamento da fáscia, a diminuição da dor. Então, eu atuo diretamente de ponto inicial. Ok? Então, eu já falei da questão do linfático.
do pós-operatório. Uma outra parte interessante que a gente trabalha bastante aqui na estética são as massagens relaxantes, né? E a gente tem várias técnicas, bambu, pedra quente. E a gente pode associar o final da sessão, principalmente nos principais grupos musculares, que geralmente o paciente nos relata com muita atenção, trapézio, a área de lombar. A gente também pode finalizar com a bandagem elástica, que faz uma complementação e faz um diferencial de mercado, né? Porque o cliente já apliquei uma técnica, que ele já tem, que tem uma resposta, e ele vai possibilitar ainda essa melhora por mais dias, prolongar isso, porque ele vai para casa com a bandagem elástica, e aí é um diferencial do meu trabalho e possibilita um resultado muito mais rápido e muito mais interessante. Então, eu falei do edema, falei da equimose, falei do abrangência no pós-operatório, fibrose, e aí no caso da celulite, a fibrose, a gente pode trabalhar para diminuir e alongar essas fibroses, tanto no quadro celulite como no quadro de pós-operatório, e também estímulos musculares. Obviamente, quando não trabalha na estética, a gente trabalha com estímulos com pequenos grupos musculares, são os mais comuns. Quadríceps, bíceps, reto femoral, então, glúteo, então, que são áreas que a gente atua e a gente na clínica geralmente faz com um trabalho com a corrente russa, então a gente faz um plus a mais colocando a bandagem, ok? Eu fiz até uma cola aqui para mim, para ver se está faltando alguma coisa que eu posso ter esquecido, mas acho que basicamente... um outro ponto aqui importante. No pós-operatório, a gente pode trabalhar nas cicatrizes, que é um trabalho muito interessante, tanto nas cicatrizes recentes, ou nas cicatrizes tardias, como cicatrizes hipertróficas ou atróficas. Obviamente, por isso que a gente precisa entender da forma de aplicação, porque são duas formas antagônicas de colocação, até porque os objetivos são bem opostos, né? Uma eu quero minimizar a hipertrófica e outra eu quero trazer mais específico que ela está atrófica. Então, isso quer dizer que a gente tem uma terapia que ela é complementar, isso quer dizer que ela vem auxiliar outras terapias e a gente tem resultados bastante interessantes. Então, como eu falei para vocês, quando eu ministrei um curso agora recente, como eu falei para esse grupo de alunos lá da Unigran Rio, elas me falaram que não imaginavam que a gente tinha uma abrangência de atuação. Grande, A gente precisa entender da forma de colocação, porque senão a gente acaba não atingindo o objetivo, né? Não, com certeza. Até ontem na live com o Dr. Júlio, tem um ponto que a gente tocou, na área dele tem bastante disso. Eu queria saber na estética se a gente usa a bandagem também para prevenção, ou antes de uma operação, ou após mesmo, depois da parte, todo o trabalho pós-operatório, mas um tempo depois. Também se usa a bandagem para um preventivo, para alguma coisa ou não? Sim. A gente pode estar trabalhando, por exemplo, no caso do pós-operatório, que é um nicho de mercado, né? A gente sempre indica, né? Às vezes não é muito da prática do dia a dia, do paciente nos procurar pré-operatório. Ele sempre só nos procura pós-operatório, mas o pré-operatório ele é fundamental. E aí melhorar a qualidade microcirculatória desse tecido é extremamente importante no pré-operatório. Então eu já posso entrar com a bandagem elástica para melhorar o edema e melhorar a microcirculação. Isso eu posso trabalhar pré. No pós, a gente pode trabalhar de forma imediata, né? De forma imediata, eu posso estar na primeira consulta, eu já posso aplicar paralinfático, para equimose, e posso também ter uma forma de aplicação nas cicatrizes, principalmente quando eu tenho uma cirurgia de uma cicatriz de grande extensão, como abdominoplastia, como lifting, para prevenir, para ter um bom processo de cicatrização, que aí é uma forma de aplicação, e minimizar as aderências que podem ocorrer no entorno da cicatriz, que também é comum. Então, a gente pode trabalhar nessa prevenção. Agora, o que é importante, Ricardo, é que as fitas, elas são hipoalergênicas, né? Só que cada paciente é cada paciente. O primeiro ponto é esse. Exato. A fita tem uma cola.
O paciente no pós-operatório tem como característica ter uma pele seca e desidratada. Então, a gente tem que ter um cuidado Certo. do quanto a gente vai deixar essa fita. Porque o paciente no pós-operatório, como ele está acamado, ele não vai tomar muito banho, ele não vai andar. Então, existe uma possibilidade da fita ter uma durabilidade maior. Contudo, o quadro da pele não permite. Então, a gente tem que ter um cuidado Entendi. quando eu pego do paciente de forma inicial, que eu não devo deixar por mais de 48 horas nesse início, porque a pele está muito fragilizada, né? Então, por mais que Entendi. a fita fique íntegra, porque ele não está tomando muito banho, porque ele não está andando e tal, ao mesmo tempo a pele não está íntegra, porque a pele está lesionada, uma pele que está desidratada, e esse é um cuidado que a gente tem que ter. Então, assim, Não, eu já escutei uma vez assim até, porque em rede social a gente acaba vendo tudo, né? Ah, a fita queimou o paciente. De repente queimou porque não foi feita uma boa avaliação. E realmente, se eu deixo numa pele seca e desidratada por uma semana e também não souber tirar a fita, ela vai queimar. Né? E agora, se eu certo. trabalho de forma consciente, entendendo a minha técnica, como eu aplico, eu vou ter um bom resultado e não vou danificar a pele. Vou ter um resultado mais rápido, porque aí, quando eu aplico de forma logo imediata, eu diminuo edema, diminuo equimose, melhoro o processo de cicatrização. Então, o resultado é muito mais rápido e muito melhor. Né? A gente antecipa esse resultado. É isso que é importante, porque isso passa a ser um grande diferencial, né? O que eu ganho com isso? Eu ganho um resultado mais rápido. E aí eu ganho lá na frente Certo. outros clientes, porque aquele cliente vai estar extremamente satisfeito e vai comunicar isso para outros clientes, né? Então, eu acabo tendo um tratamento muito mais eficaz. Entendi. Vou te fazer uma pergunta agora de leigo. Eu Pode. acredito que a gente tem muito profissional assim assistindo a nossa live, que é da área, tudo, mas também temos algumas pessoas que estão curiosas, essas coisas. Na aplicação da bandagem, o paciente ele está no hospital ou ele já vai voltar para casa, ele fica com a bandagem em casa, aí ele tem que voltar para o consultório para tirar a bandagem ou ele mesmo tira? Porque eu já tive relatos assim de clientes meus que o paciente tirou a bandagem de uma forma errada, que aí sim machucou a pele, fez bolha, até deu alguma alergia, mas nos casos que a gente teve, pelo menos com as nossas bandagens, foi um mau uso de Uhum, tirar a bandagem. O uhum. profissional aplicou do jeito correto, mas o paciente vai lá, puxa a bandagem de qualquer jeito e machuca a pele sim, dependendo do tempo que tá, a durabilidade da cola dela também pode acontecer isso. Uhum. Então, eu geralmente, assim, oriento, né, que a gente comece a atuar nesse paciente numa fase proliferativa, né? Que geralmente, assim, na fase inflamatória, a gente tem 48, 72 horas, que é um momento que geralmente nós não atuamos no paciente, porque aquele momento o paciente está retornando para casa, ele tem uma dor muito aguda. Então, geralmente, a gente começa a atuar no paciente numa fase proliferativa. Se o paciente puder ir ao consultório, dependendo da cirurgia, se for uma lipo, ele consegue ir. Mas com uma abdominoplastia, por exemplo, ele não vai, a gente vai na casa do paciente. Eu sempre falo o seguinte, eu aplico a bandagem no final da minha terapia, a responsabilidade de retirar a bandagem é minha, mas eu tenho que explicar ao paciente como retira. E por que eu tenho que explicar ao paciente como retira? Como eu falei, a fita era hipoalergênica, mas a gente está trabalhando com pacientes diferentes. E aí, se o paciente sentir uma sensação de coçar, arder, queimar, ele precisa tirar de forma imediata a fita. E a tendência, eu vou cortar uma aqui, só para a gente poder exemplificar. Eu não estou preocupado com forma de colocação, não, tá? É só para a gente poder ilustrar o que eu estou falando. Estão vendo? A tendência do paciente, se ele começar a sentir que está coçando, ardendo, queimando, ele vai fazer isso. E quando ele faz isso, ele vai levar a pele junta.
Marcos, só um segundinho. Eu acho que a tua E aí conexão. eu vou queimar, Só um segundinho. Eu acho que a sua conexão está um pouco fraca não é e está retira. picotando. Posso voltar? Pode. Você está. É que a conexão acho que oscilou um pouco, porque está picotando. Tá, você quer que eu volte da onde? Da fita? Isso, foi da fita. Foi logo quando você pegou a fita que começou. Tá. Eu tô colocando aqui a fita, eu não tô preocupado com forma de colocação, né? Mas vamos imaginar que eu coloquei a fita no paciente e o paciente liga para mim e diz assim, olha, a fita, aonde está a fita, está queimando, está ardendo e está coçando. Eu tenho que pedir para ele tirar de forma imediata. Ele não pode esperar eu retornar na casa dele ou ele ir no consultório. Qual é a tendência natural do paciente? Fazer isso aqui. E quando ele faz isso aqui, ele vai arrancar a pele. Ele vai machucar a pele, ele vai danificar a pele. E aí vai acontecer das bolhas, vai danificar esse tecido. Então é importante que essa responsabilidade de retirar é nossa. Mas eu preciso orientar como se retira. Foi como eu falei anteriormente, Certo. a tendência do paciente no pós-operatório é que a fixação da bandagem seja maior do que um paciente não pós-operatório. Porque o paciente normal, que não é um quadro de pós-operatório, ele toma vários banhos ao dia, ele tá saindo de casa, ele está andando. Então, a tendência é que a fita comece a sair de maneira mais rápida. No caso de um paciente que tá acamado, ele vai ter uma tendência de ter uma durabilidade maior. Mas, assim, como eu falei anteriormente, tem que ter um cuidado, porque essa pele está altamente seca. Então, a gente precisa explicar como se retira. Então, eu preciso lubrificar bastante a área, eu preciso alongar a fita, e tirando aos poucos para a gente não ter nenhum tipo de lesão nessa pele. Então, assim, como você falou, a lesão na pele, ela acontece muitas vezes ou porque nós deixamos muito tempo essa fita naquele local, outro porque o paciente ou o próprio terapeuta não soube retirar a fita, porque às vezes tem uma tendência de vai começando a soltar as beiradas e ele vai puxando, né? Ele não foi orientado como se retira. E o terceiro, a qualidade do tecido, né? A gente tem como Oi, outra indicação Marcos, eu relativa, acho não que está cuidado na oscilando ainda. Está oscilando bastante o áudio aqui e está picotando a sua imagem. tá? E agora, Vamos tentar entrar de novo. Eu vou te chamar, talvez melhore a beleza, conexão. beleza. Só um segundo. Oi, pessoal, só a conexão do Marcos está um pouco fraca. Eu vou chamar ele aqui de novo. Vamos ver se melhorou. Só um segundo. Aqui. Adicionar. Vamos lá, acho que agora vai melhorar. Foi? Foi. Foi? Agora está melhor. Tanto a Tá melhor? imagem também tá melhor. Eu acho que E o pessoal falou que está um pouquinho escuro. Se tiver alguma luz aí a mais, se você conseguir, tá ótimo. Mas se não, tá tranquilo. tá. Vou tentar aqui, só um minuto. Tá jóia. Acho que agora já vai melhorar. Melhorou? Melhorou? Tá um pouco melhor sim. Melhorou? Tá, eu acendi a outra luz daqui da sala. Legal. Jóia. Aonde eu parei, acho que eu estava falando sobre a durabilidade, né, da questão de cuidado, né? Isso. Uma dos cuidados que nós temos que ter no momento da aplicação da bandagem são a pele do idoso e a pele de criança pela fragilidade da pele. E aí a mesma coisa acontece no pós-operatório, né? A gente tem... Ih, acho que bloqueou. Tá cortando. Tá melhor. Caiu aqui. Vamos lá chamar ele aqui de novo.
Pessoal, a minha imagem, o som tá bom aí para vocês? Porque eu já estou vendo aqui com o Marcos. Vamos lá. Já vai voltar. Caiu a conexão dele, eu já estou chamando aqui de novo. Foi? Pronto, voltou. Eu acho que a conexão tá Tá oscilando oscilando, bastante. né? É, Ah, agora eu tá bem acho. melhor, viu? Mas que a gente está no pico de uso da internet e ela está oscilando direto. E aí, no Provavelmente. quadro do pós-operatório, a gente precisa efetivamente ter um cuidado na aplicação dessa bandagem, sem cuidado melhor com essa pele. Então, por mais que a responsabilidade da retirada seja minha que eu digo como profissional, a gente precisa orientar a forma adequada de retirar a fita. Como eu falei, a tendência é de fazer isso aqui. Quando ele puxa, para o tecido também, ok? Uma coisa importante também é que, como a pele está altamente sensibilizada, né, no pós-operatório, que o meu objetivo é trabalhar drenagem e equimose, é que a gente deixe um intervalo de 24 horas entre uma aplicação e outra. Só que, como o linfático é uma rede muito grande, a gente pode reaplicar, mas não necessariamente no mesmo ponto. E congelou de novo aqui. Caindo aqui a conexão. Vou chamá-lo aqui de novo. A conexão do Marcos não deve estar muito boa, mas já vai melhorar. Vamos lá, pessoal. Marcos. Aqui, adicionei ele de volta. Vamos lá. Acho que agora já vai melhorar. Gente, desculpe Pronto, tô mais te... uma vez. Desculpe mais uma vez. Imagina. Mas como a rede de linfáticos, né, é muito extensa, né, a gente consegue recolocar, né, na sessão seguinte e não colocar no mesmo ponto e esperar esse intervalo. Onde a fita passou, a gente deixar um intervalo de 24 horas. Entendi. Eu vou até contar um caso aqui, né? Tem aquele ditado que santo de casa não faz milagre, né? E aí o meu irmão, ele fez uma cirurgia de toracoplastia e ele fez um período muito ruim, que foi dezembro, então foi logo aquele período que está finalizando o semestre, prova, etc, etc, etc. E aí a gente, obviamente, que ele estava em casa, e aí quando eu chegava do trabalho, ele queria que eu fizesse tratamento com ele. Obviamente que eu não conseguia fazer um tratamento adequado, isto é, eu não conseguia fazer uma drenagem bem feita, eu não conseguia usar os recursos. Então, qual era o recurso que eu tinha que era mais prático, que era mais rápido? Os três. A conexão do Marcos não está muito boa, hein, pessoal? Mas vamos ver, vamos tentar mais uma vez. Vou falar aqui com ele para ver se ele consegue modificar o local. Talvez já melhore. Pronto. Adicionando ele aqui de novo. Pronto. Eu Oi, acho que Marcos, acho que caiu. eu estou no Wi-Fi enfim, aqui é um lugar que pega super bem, que eu estou perto do roteador. Sei. Eu tava ilustrando aqui a questão lá aqui do meu irmão. E então eu apliquei fiz a primeira colocação e retirei na véspera da primeira revisão, né? E quando eu retirei, Certo. praticamente a equimose não existia. E aí foi engraçado que ele foi ao médico, o médico não sabia o que era aquilo, mas ele parecia uma zebra, né? Que é onde a bandagem tinha passado, não tinha mais equimose. A resposta foi muito boa e o médico falou assim, não, continua, eu não entendo
eu não entendo, mas eu não entendo, mas posso, mas deixa, continua fazendo que está dando certo. Então, a gente Certo. visualiza que somente a bandagem, ela já traz resultado. Se a gente fizer uma associação com outros recursos, nossa, resultado, a gente pergunta aqui sobre fibrose, né? Em caso de fibrose. Está picotando bastante, Marcos. Será que tem algum outro ponto aí da casa que esteja melhor o sinal? Eu acho que não, porque eu estou no Wi-Fi e estou perto do Do roteador. roteador. É. Entendi. Não, mas tranquilo, agora melhorou um pouco. Tá. Tem uma pergunta aqui sobre... No caso da fibrose, né? É isso. Então, a primeira coisa, a gente vai entender que ela é uma terapia complementar, como eu falei anteriormente, né? Ela auxilia outras terapias. Aí, no caso de fibrose, a gente já tem um quadro clínico bem difícil de tratar normalmente. Contudo, a bandagem, se a gente souber aplicar de uma forma correta, por isso que a gente tem que entender, né? Dependendo do meu objetivo, eu trabalho com mais tensão, com menos tensão, eu tenho formas de colocações diversas, e ela pode ser um aliado bem interessante. Eu já vi resultados associando a bandagem com outros recursos terapêuticos, no caso de radiofrequência, ou endermologia, o próprio ultrassom, resultados bem significativos. Ah, legal. Até tinha uma pergunta aqui antes da Thaís, se em edema em gestante também pode estar usando a bandagem. Pode sim, pode sim. E pode sim, a gente tem que entender o seguinte, a contraindicação da bandagem é a contraindicação da terapia. Então, no caso, se eu estou aplicando para linfático, se ela tem uma indicação para drenagem linfática, ela vai ter uma indicação para a colocação da bandagem. O cuidado é com a pele sensível, você tem que ter um cuidado maior. Mas é bem interessante e os resultados na gestante são bem satisfatórios, tá? É muito interessante essa técnica e eu aconselho você a estar aplicando. Né, e essa técnica aí, eu tenho alguns clientes que são fisioterapeutas pélvicos, que eles usam bastante a bandagem nas gestantes. Eu até vou entrar em contato com eles, ver se na próxima semana, na próxima leva das lives, eu consiga trazer alguém para a gente estar conversando sobre isso também, porque é bem interessante. Vamos lá. Aqui tem uma pessoa, aproveitando, né, que já está surgindo um monte de perguntas, vamos seguir aqui. Perguntou, e no rosto, para melhorar as linhas e flacidez, também é usada a bandagem? Tá. É importante ressaltar que a bandagem ela não vai estimular colágeno, ok? Então, se eu tenho flacidez, eu preciso de alguma técnica de estimulação de colágeno e que não vai ser a bandagem. Então, a gente vai trabalhar com radiofrequência, a gente vai trabalhar com microcorrentes, a gente vai trabalhar com cosmético, que estimule colágeno, ou microagulhamento, enfim, a técnica que eu estou escolhendo. O que eu posso trabalhar por técnica, que eu acho interessante, é reposicionamento. Então, se eu faço uma técnica de estímulo de colágeno, eu posso fazer um realinhamento de fáscia através da bandagem. Então, isso é uma terapia complementar. Mas, volto a dizer, ela não vai estimular colágeno, né? Ela não vai ter essa função. Mas eu posso ser uma terapia complementar de reposicionamento, que eu acho inteiramente importante. Tá? Ah, entendi. Legal. Pessoal, caso tiverem mais perguntas, vamos fazendo aqui e a gente vai seguindo. A gente até comentou, agora você comentou o caso aí do seu irmão. Aí, se tiver mais algum caso que você possa estar falando da sua experiência, ou no curso que você usa alguns casos, ou mesmo um que você tenha usado, que tenha um resultado favorável, muito bom, e algum que não tenha um resultado tão esperado que você teria. Foi o que a gente até conversou ontem, porque depende muito também, né? A bandagem não faz milagre. Ela é uma ferramenta para a gente estar fazendo o tratamento como um todo, né? Tá. A gente vê, às vezes, no curso, né?
nos cursos que a gente ministra por aí, a gente visualiza que quando a gente aplica, é importante assim, nos cursos, tá percebendo a ação da bandagem, né? Porque muitas vezes a gente não leva muita fé, né? Que é uma fita que não tem princípio ativo, ela só tem uma cola, uma cola autoadesiva, e aí as pessoas perguntam como é que isso tem um efeito, né? E aí a primeira ponto que eu trabalho no curso é a questão de dores pontuais, né? E a gente visualiza, né, como é impressionante o resultado de forma imediata, né? Eu sempre Certo. falo que essa sensibilidade da dor, né, essa questão da diminuição da dor, que é um ponto extremamente interessante, a gente vê o quanto ela dá um resultado importante. E aí, assim, indo nesse viés de dor, né, e aí largando, assim, pessoas conhecidas, próximas, que eu acabo colocando de vez em quando, a dor é um ponto que a gente verifica que a resposta é de forma imediata. Eu falo também que Certo. quando eu estou falando de dor para a área de estética, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente está tratando com a bandagem ali a dor, aqui, o quadro, né? Mas a dor tem uma origem, eu não estou trabalhando essa origem, né? Então, assim, eu Exatamente. um Tilenol para amenizar ali. Então, e aí, dependendo da dor, né? Se for uma dor muscular, precisa de uma análise muito maior do fisioterapeuta para poder entender qual é o desequilíbrio, o que eu tenho que estimular, o que eu tenho que relaxar. Mas, assim, se a gente quer tratar somente aquela questão aguda, que é o Tilenol que a gente está tomando ali, a gente tem respostas bem interessantes e bem rápidas de melhora, né? Esse Então, foi um ponto até que a gente colocou ontem com o Júlio, de a gente estar tratando a origem da dor. uhum, Para depois, não é só, tá doendo aqui no meu joelho, eu vou colocar a bandagem aqui e vai passar. isso, Não, por que está doendo o joelho? Para você pensar como um todo. Aí na exatamente. parte de estética tem essa parte também, mas como você falou agora, também tem que tratar o princípio da dor, né? Mais o localizado, porque não é Isso nem aí. tanto um muscular, um articular, né? Porque, bem ou mal, teve uma invasão, né? Então você Sim. teve que tratar a dor daquele ponto, né? Então, assim, no caso da área de estética, eu sempre falo que a gente não tem esse objetivo, né? Não é a nossa, essa análise musculoesquelética não é nossa, né? Então, o que eu falo de dor é que, às vezes, quando eu realizo lá uma massagem relaxante, né? Eu tenho aqueles músculos alvos, né? E aí eu tenho aquela dor, o trigger point aqui na questão do trapézio, que a gente dá ali um alívio. Então, a gente tem uma resposta ali imediata, mas a causa é muito maior do que aquilo. E aí não somos nós, na área de estética, que deveríamos fazer. Aí precisa de um profissional mais habilitado que possa fazer uma análise muito mais global e aí tratar com a bandagem de uma Entendi. outra forma. Ok? Entendi. Legal. A Dani perguntou aqui para abdominoplastia, como deve ser colocada a bandagem? Tá. Então, vamos lá. No caso da abdominoplastia, eu sugiro... A gente pode colocar... Vamos lá, deu uma caída aqui do Marcos, mas a gente já vai conectar aqui de novo. Só um segundo. Pronto. Pronto, voltamos. Foi. Então, voltando aqui na abdominoplastia. Então, primeiro ponto que a gente tem que pensar, como é que nós realizamos a drenagem linfática no caso da abdominoplastia? A gente faz a drenagem linfática tendo como ponto de referência a cicatriz cirúrgica e drenando da cicatriz cirúrgica para cima, para a axila. Então, a gente vai aplicar de forma que a gente chama o corte do polvo, né? Que aqui a gente coloca a base e várias caudas. Então, a gente começa com a base perto dos linfonodos inguinais.
e a gente coloca as caudas descendo e passando um pouquinho da cicatriz umbilical. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? As caudas não podem ficar muito próximas da incisão cirúrgica para não ter nenhum tipo de tração na incisão cirúrgica. Então, o que eu aconselho? Que acima da incisão cirúrgica, a gente coloque uma outra bandagem, ok? Um corte diferenciado, sem tensão, para que a gente possa conseguir abrir os espaços que ficam ali perto da cicatriz, e aí a gente consegue melhorar o fluxo linfático, e acima dela a gente tem as caudas da outra bandagem que vai direcionar para os linfonodos axilares, né? E bem importante, bem interessante, ok? Ah, legal. A Camila está perguntando aqui sobre a higienização ou o produto que é usado na pele para manter a integridade. Vai influenciar na durabilidade do tape? Ela está falando pré, é isso? Pré? Isso, pré. Tá. Sim, isso vai influenciar. Na verdade, a pele, quanto mais higienizada ela estiver, a durabilidade da fita vai ser nesse contexto. Ele acaba, muitas vezes, utilizando algum tipo de produto que seja hidratante, e aí a gente não retira, a gente só tira o excesso seja por creme, seja por óleo. Cortou aqui, Marcos. E depois... Vamos adicionar o Marcos aqui de novo. Só um segundo, pessoal. A conexão dele não está muito boa. Vamos lá. Pronto. Que luta, hein? Joia, Marcos. Que luta, hein? Tá ótimo. Então, assim, a gente retira o excesso. E então, assim, até porque nesse período de pós-operatório, como eu falei anteriormente, a gente não vai deixar a fita por muito tempo. No máximo, eu indico no início do pós-operatório, no máximo 48 horas. De acordo com que a pele ela vai ficando hidratada, a pele vai ficando mais oxigenada, ela vai se recuperando, eu vou percebendo isso e vou deixando com um pouco mais de tempo, ok? Então, assim, preparar essa pele, ela é importante. Eu não uso, tem alguém falando aqui, acho que foi a Dani, que usa Bejoin, ela pode ser usada. Eu, particularmente, não uso na minha prática do dia a dia, mas existem professores que ensinam e tem essa aplicabilidade, tá correto, tá? Eu, particularmente, não utilizo. Não acho que tem necessidade, principalmente no quadro de pós-operatório. Okay? Ah, legal. A Aline está perguntando aqui como seria a colocação da... Ah, desculpa. Pode falar. Não, desculpa, Marcos. Pode continuar, perdão. Vamos tentar mais uma vez, pessoal. A conexão do Marcos está bem fraca. Vamos lá, pronto. Já está entrando aqui. Aguardando. E dá o feedback aí, pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta, o que vocês estão achando, algum tema que vocês queiram estar abordando, coloca aí nos comentários que a gente já segue esse tema assim. Vamos lá. Procurar aqui o Marcos. A conexão dele deve ter caído mesmo. Vamos lá. Pronto. Foi? Agora, desculpa, Marcos, te interrompi aquela hora. Não. Você ia fazer uma pergunta? Isso, eu ia te fazer a pergunta só voltar aqui. Só um segundinho. Da Aline aqui. Como seria a colocação da bandagem em um paciente com a fibrose tardia, com uma fibrose antiga?
Tá, com a fibrose antiga, eu costumo usar muito a web, e a gente trabalha, dependendo da extensão dessa fibrose, eu trabalho de forma cruzada a minha web e trabalho com alongamento de mais de 25%, né? O que a gente quer numa fibrose tardia é esse alongamento. Então, eu sempre indico que a gente faça uma terapia prévia, né? Seja ela com ultrassom, seja ela com endermologia, seja ela com terapia manual mesmo, para melhorar. E depois que eu ganho extensão, eu venho com essa web de forma cruzada, com uma tensão maior, e aí colocando com a colocação da zona terapêutica para as bases, isto é, do meio para as extremidades, e a gente consegue fazer um bom alongamento ali da área. E aí aquele ganho que eu já tive, né, no momento da aplicação, seja ela, sei lá, com terapia manual, seja ela com endermologia, seja ela com radiofrequência ou com ultrassom, eu possibilito um aumento melhor com a bandagem. Ok? Ah, legal, bacana. Vamos ver aqui mais pergunta. Tem uma pergunta aqui da Érica. A bandagem funciona para nódulos de tensão nos ombros? Sim, a gente costuma colocar uma forma em X, em quadrinho, como se fosse um asteriscozinho pequeno, né? O que a gente quer abrir os espaços, microespaços, né? Quando eu tenho dor, eu tenho esse nódulo, eu vou ter uma compressão ali, então eu vou ter sinais inflamatórios ali. Então, quando a gente aplica como se fosse uma estrelinha, né? Pequenas fitas ali, uma melhora da dor de forma imediata, tá? A gente tem que ter um cuidado que a gente usa essa colocação sem tensão, porque a gente vai ter uma tensão da sobreposição das fitas, né? Então, lá no ponto da dor, ali onde cruzou as fitas, a gente vai ter uma sobreposição. Então, ali eu tenho tensão. A gente tem sempre que lembrar que quando eu cruzo fita, eu estou cruzando tensão, né? Então, a gente usa a colocação sem tensão, porque no ponto ela vai ter tensão. E quando a gente coloca com mais de 50%, a gente vai comprimir. E baixo de 50%, a gente vai elevar o tecido que é o que eu quero, né? Então, a gente melhora esse quadro. Entendi. A Carla está perguntando, eu acredito que seja a mesma pergunta, só que ao invés de ser no ombro, nas costas. Então você usaria a mesma técnica também. Isso. Se for uma dor pontual, ok? Se for um nódulo, que é diferente de colocar no músculo como um todo. Aí é uma outra colocação. Ah, legal. Vamos ver, temos mais uma aqui. A Carolina pergunta, para a celulite, é igual a aplicação da fibrose tardia? Pode ser. Ela pode ser. Por que pode ser? Porque se for, eu posso associar, se for uma celulite com a fibrose, que é o grau 3, eu posso estar cruzando, exatamente como eu falei da fibrose pós-operatória, a web, ou eu posso colocar, dependendo do tamanho, só pequenas tiras, possibilitando esse alongamento, e posso também colocar para linfático, porque a gente tem que lembrar que a origem dela está ali no problema microcirculatório. Então, eu posso fazer um mix de associações ali. Tá? Ah, legal. Joia, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. O do beijo aí você acaba de responder, tá ok. Vamos lá. Bom, aqui por enquanto eu acho que a gente já respondeu todas. A gente está com uns 55 minutos já aqui de live e o Instagram nos dá 1 hora para a gente estar fazendo, daí cai a conexão. Tá. Passou bem rápido, bem bacana. E, sei lá, a gente pode aproveitar esses últimos 5 minutos para você também falar um pouquinho dos seus cursos, se tem alguma coisa programada. Eu sei que agora com essa pandemia está todo mundo em casa, provavelmente adiaram os cursos, as aulas também, eu acredito que não estão sendo mais presenciais. Se tem alguma agenda aí prevista. Então, aqui no Rio, como eu falei para você, eu tinha um curso aqui na Adicus Rio, de bandagem elástica para meados de abril, se eu não me engano, dia 12 e 13, mas que muito provavelmente nós vamos adiar, e ainda dependendo
do que vai acontecer. E tem o Ribeirão Preto no final do mês de maio. E aí essa também pode ser até que esse aconteça, né? Porque a gente espera que até lá isso passe. Então eu tenho Ribeirão Preto final de maio e teria esse agora em abril. E teria outros que a gente já abordou, que eu estava agendando, mas que a gente vai esperar essa finalização. Quem quiser as informações, pode entrar no Instagram, que é marcos.u.lanza. Instagram é Marcos Lanza. Marcos com U, Lanza é oficial, ok? E aí, por ali, eu sempre posto os meus cursos e tal. Eu tenho postado algumas dicas de colocação, estou dando falando um pouquinho das bandagens elásticas, e depois da live, eu até amanhã vou colocar de novo, vou repetir, para vocês entenderem um pouquinho sobre... Tem um que eu falo um pouquinho sobre a fisiologia da bandagem, outro sobre a aplicação para linfáticos, né? E dependendo, de repente, eu volto e faço com um tópico específico, mais para frente. Não. Tá bom, Ricardo? Entendi, não, legal. E até vou até colocar nos nossos stories aqui da MovieTape os nossos contatos, tudo direitinho. Okay. Até ia pedir aqui pro pessoal, para a gente ter uma ideia de audiência, essas coisas, se vocês puderem dar um print aqui na tela e colocar no story de vocês, marcando a gente, @MovieTape, @MarcosLanzaOficial, para a gente ter esse registro aí do pessoal que está acompanhando. E pode mandar via direct para mim ou para o Marcos algumas outras perguntas, o que vocês acharam da live. E a ideia aqui da MovieTape é a gente fazer essa primeira semana de lives e fazer uma próxima semana também, ver quais os assuntos, o que faltou em cima das perguntas. A gente pode até voltar a fazer mais uma na semana que vem com os assuntos mais específicos. Eu acho que vai ser bem bacana, assim. Eu acho que está tendo bastante conteúdo e o pessoal tá gostando. É isso aí. Acho que é bem interessante mesmo. Eu estou vendo algumas perguntas aqui. Uma perguntou sobre a questão da fisiologia, que era importante, mas não deu para a gente explicar aqui. Tem um vídeo meu lá no Instagram que tem alguma base, mas precisava explicar melhor, mas que não dá tempo também hoje. A gente tem 3 minutinhos de live só. Então tá ótimo, Marcos. Obrigado mesmo. Obrigado pela disponibilidade e tudo, e vamos ver se a gente consegue fazer uma próxima também, já mais com os assuntos mais específicos. Beleza, Ricardo, muito obrigado. Peço desculpas pela conexão. Eu vou tentar ver um outro local que tem uma conexão melhor. Realmente a minha casa está tendo um problema de conexão esses dias, que nunca teve, mas a gente pode agendar um outro com um tópico mais pontual. Tá bom? Agradeço legal. Pela paciência, né? Imagina, foi ótimo. E que tenha agregado. Tá bom? Obrigado. Não, com certeza. Caso vocês tenham algumas perguntas mais, manda no meu direct, que eu vou encaminhar para o Marcos, daí eu mando as respostas para vocês. Tá joia, pessoal? Obrigado. E amanhã a gente tem mais uma... Tchau, tchau. Amanhã a gente tem mais uma live com a professora Juliana Neves. O assunto é os benefícios da bandagem na fonoaudiologia. Espero vocês lá amanhã. Tá ótimo? Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.